Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Nós vamos ter um pouco de comunhão, uma atualização da palavra profética em relação à mensagem do último domingo. Título da mensagem, os irmãos lembram? Lembra? Qual que é a mensagem? O título? Não, você que falou, eu lembro. Todo mundo ouviu ela falando, não ouviu? Irmãos, os títulos têm uma importância singular. Ele define a linha da mensagem, né? Então o título é A Oração para Deus Abrir Porta à Palavra. Qual que é o centro da mensagem? Para abrir porta à palavra, nós precisamos estar em espírito de oração. Quem abre porta à palavra não é a sua intrepidez, não é a sua esperteza, mas é a sua oração. É você estar em espírito. Amém? Os irmãos estão claros? Então, o Pedro falou essa mensagem no domingo. Eu vou falar apenas alguns pontos mais contundentes em relação a essa palavra. Sobrou um pouco de tempo para os irmãos compartilharem também, tá? Senhor Jesus. Os versículos que foram compartilhados na mensagem, Colossenses capítulo 4. Certo? Senhor Jesus. Colossenses 4. Vamos ler alguns versículos aqui. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor nos céus. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele fala o versículo 2, né? Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Infelizmente, a sua Bíblia tem um subtítulo aí que foi colocado, entre o versículo 1 e 4, que parece que Paulo mudou de assunto, mas ele não mudou de assunto. O versículo 1 está ligado com o versículo 4. Tem gente que pôs os dois juntos, hein? Senhor, tratai os vossos servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor nos céus. Perseverai na oração. Então, a maneira de levar a cabo, ou de executar o que está escrito no versículo 1, é o versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então, a base do nosso viver com as pessoas que estão ao nosso redor é a oração. Por exemplo, quando nós saímos para as ruas, vamos pregar o evangelho, a chave que o Senhor nos deu para abrir o coração das pessoas foi o quê? Oração. Posso orar por você. Isso foi uma grande revelação que o Senhor deu para nós nos últimos tempos. Eu me reúno desde 1994. Há quantos anos isso? 29. Certo? A vida inteira na igreja nós falamos sobre pregação do evangelho. Saímos às ruas, batemos as portas, foi ou não foi? Banner. São muitas ferramentas que o Senhor foi dando para a igreja, na sua multiforme sabedoria, para fazer com que nós fôssemos mais eficientes ou ganhássemos mais pessoas para o Senhor. Não é verdade? E o Senhor nos mostrou nos últimos tempos uma chave. Posso orar por você. Isso abre o coração da pessoa, todo mundo. Irmãos, eu não canso de falar isso. Até um ateu, quando ele está em aperto, ele quer oração. Pega um ateu, alguns irmãos que estão servindo na capelania, cuidando das pessoas no hospital. Toda sexta-feira os irmãos visitam as pessoas ali no hospital municipal, que é o principal hospital daqui para emergência. Tem irmão aqui até que fez uma hospedagem lá, né? Passou um tempinho lá, né? Eles visitaram, sei lá? Visitaram. Certo? Então aquelas pessoas estão numa condição fragilizada. Você não ficou alegre quando os irmãos chegaram? Imagina os aflitos. Você está ali aflito, mesmo que você não crê em nada.
chega alguém que te dá uma esperança, você abre o seu coração. Então, posso orar por você? Realmente é uma chave que o Senhor entregou para a igreja, para abrir o coração das pessoas e a palavra poder entrar no coração dela. Amém, irmão São Carlos? Então, uma oração é eu conversar com o Senhor. Oração é eu ter comunhão com Ele. Oração é eu externar do meu interior os meus desejos para Deus. Isso é oração. Então, quando nós chegamos para a pessoa e coloco diante dele as nossas petições, as nossas súplicas, é a forma que eu tenho de me comunicar com Deus. O alimento diário, lá para frente, a última parte do alimento diário, para 72. Vamos chegando aqui no alimento diário, já vamos para o final, não é? Agora, aquele sujeito que vai assistir série quer ver só o último episódio, né? Não tem esse desenho que o Pedro fez aqui, não vamos ver isso agora não, mas só para os irmãos se lembrarem, né? Que mostra corpo, alma e espírito e como isso funciona. Eu nunca tinha visto isso. Eu fiquei realmente muito tocado nessa mensagem especificamente que o Pedro falou, que foi a mensagem 4, em que ele explicou qual que é essa dinâmica, como que essa coisa funciona. Deus, ele chega em você através da comunhão, né? Tem um esquema aqui, né? Tem um fluxograma, chega através da comunhão, isso toca na sua intuição e surge em você o quê? Um sentimento interior do seu espírito, da sua intuição. Isso ativa a sua consciência, que é o lugar de ligação do seu espírito com a sua alma. Mente, vontade e emoção. Então, a sua consciência, ela ativa a sua mente, que vai mudar a sua emoção e assim ela dá uma voz de comando para a sua vontade. E a sua vontade faz o seu corpo agir. Mas, irmãos, tem uma dinâmica aí. Entrou pela comunhão, tocou a intuição falou com a consciência mandou um comando para a mente, que gerou um sentimento e que fez você tomar uma atitude, sua vontade, e aquilo te fazia ir para a rua, te fazia pregar o evangelho, te fazia orar pelas pessoas, te faz cuidar de um irmão que está necessitado, te faz falar alguma coisa. É atitude, é o seu corpo. Irmão, a sua alma não fala, quem fala é seu corpo. Ela recebe um comando da alma. A alma, esse é um dos assuntos mais fascinantes da igreja. Um homem ser tripartido, das grandes revelações que eu e você ganhamos. O homem é um ser tripartido. Eu tenho espírito, que é o lugar da habitação de Deus, tenho a alma, que é o meu ser, é a minha personalidade, é a minha psicologia, e tem o meu corpo, que é o que executa tudo que os outros dois falam. Certo? Já fiz várias figuras sobre isso aqui. Fazendo uma comparação com um computador, por exemplo. Você tem o hardware, que é o processador, teclado, mouse, mas o hardware não funciona sem o sistema operacional. Funciona? Funciona? Funciona. Você precisa do sistema operacional. O seu sistema operacional, o software, é a sua alma. Uma pessoa sem alma é um computador desligado, certo? Só que para o computador funcionar, precisa de quê? Energia elétrica, que é o espírito. Perceberá a figura de linguagem, a metáfora, né? Só que sem a integração dos três, esse processo não funciona. A mesma coisa você. Quando você vai servir o Senhor precisa do seu espírito, ele precisa da sua alma e precisa do seu corpo. Certo? Não adianta você ser um ser super espiritual. Não, eu quero pregar o evangelho para as pessoas. E você ficar confinado no seu quarto. Seu corpo tem que receber uma voz de comando, tem que sair para a rua. Ou seja lá como, telefona para alguém ou manda uma mensagem. Tem que ter uma atitude física. Certo? Você não é um ser espiritual. Você não é espírito. Um dia você vai ter o seu corpo transformado. Mas por enquanto, você é corpo, alma e espírito. Os três funcionam juntos. E Deus? Será que Deus tem alma? O que os irmãos acham? Deus tem alma. Efésios fala do beneplácito da sua vontade. O que é beneplácito? É o bom prazer. Prazer é o quê?
emoção, da sua vontade. Então, Deus tem alma. A Bíblia fala em vários versículos, a mente de Cristo, aquilo que ele pensava. Então, o Senhor, ele também tem alma. Só que a nossa alma precisa ser igual à alma do Senhor, não é? Nós colocamos as coisas, colocamos a nossa mente nas coisas lá do alto. Amém? Os irmãos estão claros? Então, a oração também entra nesse processo aqui, a mesma coisa. Você precisa ser tocado pelo Senhor, né? Você tem comunhão com o Senhor. Irmão, se você for orar sem comunhão com o Senhor, como dizia o irmão Lee, a sua oração não sai do chão, não passa desse teto aqui. Não vai subir. Porque a conexão aqui é a sua comunhão, tendo comunhão com o Senhor. Se não tiver esse contato, sua oração não vai funcionar. Esse negócio aqui é real, irmãos. Funciona. Amém? Então eu preciso de ter comunhão com o Senhor, estoca na minha comunhão, faz uma mudança na minha intuição, manda um comando lá para comunhão não, para consciência. A consciência joga para a mente e você vai ter vontade. Tá certo? Você vai ser tocado no seu espírito. Irmãos, por que nós oramos pelas pessoas? Nós amamos as pessoas. Percebe como é que tudo está conectado? Uma vez que você amou a pessoa, a sua vontade, ora pela pessoa, é aquela ali. Aí o seu corpo abre a boca e você fala. Irmãos, estão claros, né? Então vamos voltar aqui para Colossenses. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nós não só oramos, mas damos graças ao Senhor. Versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Esse aqui é Paulo rogando oração para ele. Vou ler de novo. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Esse nós é Paulo e seus cooperadores. Para que Deus nos abra a porta à palavra. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O homem estava preso. E você fazendo bicão quando alguém fala para você que não quer receber uma oração sua. Hã? Ou que alguém fala mal de você. Ou alguém que fala mal da obra. Aí você fala para um bicão. O Paulo estava preso, velho. Hã? Quem que você conhece nos tempos atuais, na vida da igreja, que foi preso porque pregou o evangelho? Ninguém. Então, sinceramente, está molezinha. Perto da época de Paulo. Paulo teve dificuldades com a palavra? Com as pessoas ouvirem a palavra? O Pedro citou na mensagem vários versículos. Vou pegar só alguns. Tá? Só alguns. Primeiro aqui, 1 Coríntios. Não, é 2 Coríntios, né? Deixa eu ver aqui. Vou pegar minha colinha aqui. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Pelo que, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, é que ele está encoberto. Nos quais o Deus desse século, Deus aí está com letra minúscula, certo? Refere àquele que é o dominador do mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por esse motivo, irmãos, que Paulo estava rogando, em Colossenses capítulo 4, nós lemos aquele versículo 3, que orasse por ele, para que Deus abrisse porta à palavra. Era simples? Não era. Ele está escrevendo aqui que não é simples. Porque tem um inimigo de Deus que não quer que as pessoas ouçam a palavra. Esse é o primeiro ponto. O mundo em geral não quer ouvir a palavra. E Paulo foi perseguido pelas pessoas, chegou mesmo até ser preso,
Mente a igreja, os irmãos defendiam ele? O que os irmãos acham? 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, versículo 1, capítulo 1, versículo 15. Estás cientes de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermógenes. O outro versículo aqui é 4,16. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. O que os irmãos acham? Você gostaria de ter Paulo como seu líder? Seria um grande privilégio. Mas uma boa parte das pessoas, os seus cooperadores, o abandonaram. Na mensagem, quando Pedro falou, ele disse que quando ele estava elaborando a mensagem que ele falou na semana passada, ele chorou na hora que ele leu esses versículos. Imagina, abandonar. A palavra abandonar é uma palavra grega que significa você separar e ir para um outro lado. Certo? É apostrefos. Apo é separar-se, estrefos é mudar de direção. Então é mudar de direção, ir para outro lado. Eu estou aqui com o Juscelio, eu abandono o Juscelio, eu viro para lá e vou embora. Foi o que fizeram com Paulo. Imagina, irmãos, ele ficou... Vocês já viram algum versículo na Bíblia que mostra que os irmãos foram até Roma para defender Paulo que estava aprisionado? Tem versículo que fala lá, não, mandou uns advogados para lá. Não, os irmãos estavam tranquilinhos, muito pelo contrário. Tinha muita oposição. Irmãos, na palavra de Deus, na obra de Deus nessa terra, o mais comum não é agregação, é oposição. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Não tem jeito, irmãos. Infelizmente, é dessa forma que a história tem mostrado. Por exemplo, Paulo foi perseguido? Foi. Muitos o abandonaram. Certo? João até mesmo foi colocado numa ilha, isolado. Como é que chama esse negócio? Exílio. Foi para o exílio, certo? Pedro foi perseguido, muito perseguido. Todos eles. Todos os discípulos foram perseguidos, sem exceção. Vamos pegar coisas mais recentes. Mais da nossa era, que isso aí tem quase 2000 anos atrás, né? O irmão Otmani foi perseguido? Foi ou não? Foi preso, morreu na cadeia. Os irmãos foram lá defender ele. E Pedro? O irmão Witness Lee foi lá defender o irmão Otmani? Não foi. Muito pelo contrário, estava fugindo da China. Os irmãos conhecem a história. Estourou a Revolução Comunista Chinesa. Foi proibido a professar a fé cristã. E aqueles que eram cristãos, a maioria fugiram. Foram para Taiwan, foram para Coreia, vários lugares. Hong Kong, vários lugares. Alguns ficaram. Os que ficaram foram presos. Um deles foi o irmão Otmani. Certo? Sofrimento. Eu não. Irmãos, lembra da história, né? O irmão Lee foi perseguido? Foi ou não? Foi perseguido. Foi processado nos Estados Unidos. Foi intitulado de heresia. Queriam prender ele. Gastou milhões para se defender. Porque quem perseguiu ele foi... Nós vemos lá em 2 Coríntios, né? Que tinha o Deus desse século. É ou não é? 2 Coríntios 4 fala do Deus desse século, a perseguição do mundo. Mas quem processou o irmão Lee? Foi o mundo? Não, foram os irmãos nos Estados Unidos. E o irmão Dong foi perseguido? Muito. Foi perseguido, falaram mal dele. Heresia, não sei o quê. Que negócio desse de encarar a vida da alma, isso existe.
invocar o nome do Senhor, esse homem está ficando doido, isso é vã repetição. E assim por diante. E vai para fora. Amém. Irmão Pedro Domo está sendo perseguido? Está sendo perseguido. É uma novidade? Não. Agora vamos voltar lá atrás de novo. Paulo, perseguido. Certo? Tanto pelo mundo, que não queria ouvir a palavra, quanto pelos irmãos. O abandonaram. Viraram para um lado e foram para outro. Ah, para o estrefe. Abandonar é isso, você mudar de direção e ir para o outro lado. Abandonaram Paulo, tá certo? Cadê essa turma que abandonou Paulo? Esses dois irmãos que são citados aqui, ó. Eu conheço um Hermógenes, lá de Neves. Mas cadê o Fígelo e o Hermógenes? Quantas vezes mais aparecem na Bíblia, em qualquer outra coisa que fala da fé, do Espírito de Deus, de Cristo, da obra? Onde é que você ouviu falar desse Hermógenes aqui? Evangelho segundo Hermógenes. Cadê o Hermógenes? Sumiu. Eu só conheço um amado irmão lá de Neves. Irmãos, entendem? Então abandonaram. Na época das perseguições do irmão Watchmani, os que o abandonaram. Irmão Lee, mesma coisa, os que abandonaram. Irmão, toda a história da igreja é pautada por agregação e abandono. Sempre. Alguém fez a conta aí? Quantos anos? 29, né? 29 anos que eu estou buscando o Senhor aqui nesse ministério, né? Quantas pessoas entraram e saíram, Pedro? Nossa. Irmão, cada vez que aparece uma história, aparece uma criação de caso. Sempre. Eu citei os exemplos todos aqui. Irmão Watchmani, que história é essa de uma igreja de cada cidade? Você está doido, rapaz. O negócio aqui é batista. O negócio aqui é congregacional. Esse cara teve essa visão aí, não sei de onde. Ele ganhou essa visão com os Irmãos Unidos, né? Mas quem botou isso para frente mesmo, da visão de uma igreja se manifestando em cada cidade, foi um ótimo anime. Foi muito perseguido até hoje. O irmão Lee, em Cristo, estamos em Cristo, nós estamos imersos em Cristo. Ele foi processado por causa dessa frase. Irmão Dong, ó Senhor Jesus. Quantos que deve ter caído para um lado, para o outro? Não é? Irmãos, nós podemos pensar em termos de ferramenta, quantos que abandonaram a fé por causa de achar que é isso ou aquilo? Cadê o Wagner? Hã? Tá vendo? Dá uma de Dedé aqui, né? Ele citou aqui o banner. Certo? Cadê o banner? Cadê o banner? Cadê seu banner, Luiz? Você tinha um banner. Quem é da época do banner aí, levanta a mão. Porque tem uma turma aí que não está nem entendendo que história de banner é esse aí. O que era o banner? Essa rapaziada nova aqui, ó. O banner era o seguinte. Era um banner desses impressos de computador, só que tinha uns bolsos assim, ó. Aí você colocava o livro no banner, o livro no bolso do banner, e deixava esse banner no comércio, na banca de revista, na sua lojinha, levava para sua escola. E ali, a palavra era oferecida para as pessoas. Daquela forma, naquela época, certo? Irmãos, passou. Tem coisa que vai e volta. Tem para expolivo. Quando eu comecei a reunir em 94, o expolivo já estava, desculpa usar essa palavra, já estava decadente, já estava diminuindo. É decadente, estava diminuindo. Os irmãos tiveram um problema nos ônibus e tal, aí faltou oferta, aí estava diminuindo. De vez em quando aparecia um ônibus lá na estância, lembra disso, Juliano? Quer dizer, durou poucos anos, 4, 5 anos, mais ou menos. Agora ressurgiu, graças ao Senhor. Uma ideia renovada que o Senhor mostrou, que são as carretas, né? Agora tem a ideia renovada 2.0, que são caminhões, né? Graças ao Senhor, a região 6 agora comprou um caminhão para ser reformado e transformar num
no Expolivo. Porque a carreta, a ideia é excelente, irmãos. Mas só funciona para cidade grande. Você vai entrar com uma carreta dessa em Capim Branco, você tem que parar a cidade, não passa nas ruas. Irmãos, entende? Então o caminhão é mais prático, o caminhãozinho menor, né, Pia? Mais prático. O que eu estou citando? Que foi uma ferramenta que foi e voltou. Mas não só vão também, não. De repente, um dia vai voltar o banner, hein? Não sei. Eu tinha banner. Amém, irmãos? Então as ferramentas são para nos ajudar e apoiar a pregação do Evangelho. Por exemplo, hoje o Senhor nos deu a imersão na palavra, nos deu, né, os corinhos, tá certo? Nos deu a comunhão, nos deu a comportagem dinâmica. Isso vai durar até a volta do Senhor? Não sei. Não sei. Mas é a bola da vez. Se eu e você ficar questionando isso, você vai ficar para trás. A obra vai continuar e você vai ficar para trás, apostrefo. Você vai sair, virar para cá e vai embora. E o trem, ó, você ficou para trás. Ah, não concordo. Eu estou dando exemplos reais, irmãos. Essas outras coisas todas que eu citei aqui, tinha muita gente que não concordava. Não concordo com o banner. Não concordo com o Expolivo. Não concordo com invocar o nome do Senhor. Não concordo com o Bucafé. Cresceu, diminuiu um pouco, alguns perseveraram. Bucafé, vou dar um exemplo aqui, não ia falar sobre isso não, mas vou fazer um parênteses aqui. Uma pessoa conseguiu meu telefone, através de um grupo aí de WhatsApp de uma academia que eu frequento, tá certo? Aí mandou para mim uma mensagem. Eu olhei assim, Johnny que me conhece, né? Mandou. Você precisa aqui, tá, irmãos? Fábio, tudo bem? Conta para mim, o Bucafé abre amanhã? Preciso comprar uma Bíblia infantil para presentear num batizado. E não consigo passar lá hoje. Aí vamos ver, vamos fazer umas simulações para os irmãos entenderem, né? Li a mensagem, quem é essa pessoa? Fui pesquisar quem que era, tratou comigo como Fábio, onde a mente sua, né? Eu podia ser religioso, falar assim, como assim? Dar presente para uma criança num batismo do catolicismo? Imagina que eu fosse religioso. Não, o que é isso? Não vou dar nem papo. Estou fechado. Não posso ser com um batismo de criança, porque isso aqui, o bíblico, batismo, imersão, ia pregar aqui uma doutrina para ela, concorda comigo? Eu respondi para ela que, infelizmente, nós não abrimos aos sábados. Mas que eu poderia mandar umas fotos para ela. Ela escolhia a Bíblia que ela queria, eu mandava entregar lá, dava um jeito. À noite eu levo na sua casa, nem sabia quem era, hein? Não, eu escolho aí, vou te mandar umas fotos aqui. Aí no final das contas ela falou que ia pedir um primo para buscar. Escolheu a Bíblia. Depois de... Isso aqui eu estou passando as páginas aqui, viu, irmãos? Aí mandei, foram 1, 2, 3, 4, 3, 6 fotos, 6 opções de Bíblia para a criança. Aí ele escolheu uma. É um outro conceito nosso. É o conceito do dinheiro, não é? Outro conceito inadequado. Mandei 6 opções de Bíblia para ela, que variava de R$76 a 25. Certo? Qual que ela comprou? A de 76. Escolheu lá, achou melhor. A gente fica naquele conceito, mas 76? 16 é caro. Desperdício, um kit por R$25, tá doido? Dá para comer um PF e tomar uma coca. É, não é? PF é mais ou menos o quê? Uns 18, 15 reais? Faz uma coca, tá? Sobra para comprar um doce ainda, um chocolate. Então, se a pessoa realmente ela foi tocada, ela quer o melhor. Ela escolheu. Aí, beleza, mandou uma pessoa, mandou o Pix na hora. Passou umas 2 horas, apareceu um amigo dela lá, o primo dela, tal de Fernando. Para buscar, certo? Aí
A Cláudia embrulhou o trem bonitinho aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver, né? Aí mandei pra ela uma foto do presente. Aí cada vez que eu mandava um trem pra ela ficava mais agradecida. Aí eu falei com ela assim, ó, vou colocar um brinde dentro da sacola de presente pra você. Não precisava e tal, obrigado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí beleza, isso eu entreguei. Aí o primo dela buscou a Bíblia, quando foi no dia seguinte, foi ontem de manhã, ela me mandou uma mensagem. Bom dia. Acabei de pegar a Bíblia e amei o seu brinde, um super presente. Era um Jave. O texto transferência, lembra da Jave? O texto transferência fez muito sentido para uma situação que eu estou vivendo no momento. Olha para você ver. Como é que eu ia saber, irmãos? Deus te usou para falar comigo. Estou extremamente agradecida e pretendo ir ao café na segunda-feira. Olha para você ver. O que eu fiz? Nada. Atendi a pessoa bem, não sabia quem era, não fiquei cheio de conceito. E o Senhor fluiu através de quê? Da palavra. Tem dinheiro envolvido aqui? Tem ou não tem? Tem, irmãos, é claro que tem. Mandou um pixão lá, 76,40, para ser mais preciso. Ah, mas isso é mercadejar a palavra de Deus, velho. Que isso? Você é maluco? Absurdo um negócio desse. Camarada, irmãos, tem Bíblia no Bucafé de R$200. Não tem ou mais até, eu acho. Essas Bíblias de estudo assim, são Bíblias caras, não é, mãe? De qualquer lugar. Tem uma gráfica da Sociedade Bíblica Brasileira, numa cidade limítrofe a São Paulo, chamada Barueri. Gigantesco. O pastor Amorim está nos convidando para ir visitar. E agora a Cidade Bíblica está fazendo 75 anos. Ou 50, posso estar errando por 25 anos só. Acho que é 75 mesmo. Então ele está fazendo uma excursão de ônibus para ir conhecer o Museu da Bíblia e a fábrica de Bíblia em Barueri. Um negócio gigantesco. Faz uma Bíblia a cada 3 segundos. A Bíblia vai vender ou não vai? Ah, não, mas aí é marcadejar a palavra de Deus. Aí. Não pode não, vou copiar a Bíblia à mão, porque o meu custo é 0. Não é com 0, você vai gastar caderno e vai gastar e tempo, hein? Então eu vou decorar a Bíblia de quem? Que essa que você vai decorar foi comprada. Então não adianta, irmão, você ficar muito cheio de coisinha. Por causa dessas... irmãos, é um mero conceito, é uma questão prática. Por exemplo, desviei completamente aqui, irmãos, do que eu ia falar, mas amém. Hoje as pessoas têm tido uma certa dificuldade com a questão da comportagem dinâmica, porque no final você oferece um livro para a pessoa. Tá certo? Isso é um truque de marketing. Não, não é um truque de marketing. É porque o evangelho, nós já sabemos disso há muito tempo, desde a época do irmão Dong. Os evangelhos mostram, a Bíblia mostra para nós que nós temos pelo menos 2 tipos de evangelho. O evangelho da graça e o evangelho do reino. O evangelho da graça é aquele que faz com que a pessoa confesse que Jesus é o Senhor. O laranjinha ali, ó. É laranjinha. Um dia alguém pregou o evangelho para você, não foi? E você confessou que Jesus é o Senhor. Você recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador. Dezenas de pessoas são contratadas pelo SEAP, milhares de pessoas, dezenas de milhares são contratadas pelos comportadores dinâmicos. Elas recebem uma oração e no final, repete comigo, eu preciso de ti, lá. Não é verdade? As pessoas efetivamente, elas recebem uma oração e muitas delas são genuinamente salvas. São todas? Não sei. Isso é um assunto da pessoa com o Senhor, não é conosco, né? O Senhor falou para a gente falar a palavra e pregar o evangelho. Romanos capítulo 10. Como elas conhecerão se não há quem pregue? Então eu preciso falar. Certo? Só que tem um segundo ponto. Nós sabemos que o Senhor quer nos levar, eu e a você, a sermos maduros. E participarmos do filho e varão de Apocalipse 12:5. E preferencialmente, se o Senhor voltar ainda em vida, que nós possamos participar das primícias. De Apocalipse 14:4.
Qual que é a diferença de um para o outro? Um está dentro do outro. As primícias estão incluídas no filho varão. A diferença é que as primícias envolvem todos os crentes de todas as eras, inclusive os que já morreram, os vencedores que já morreram. Por exemplo, eu creio que o irmão Dong, assim, humanamente falando, foi vencedor. Mas isso é uma situação para ele discutir com o Senhor lá. Quem somos nós para dizer, né? Humanamente falando, quando você olha, o irmão Dong foi um vencedor. O irmão Whitley, o irmão Watmani, tá certo? Seja lá que irmão que você queira lembrar aí que já dormiu no Senhor. O Hernandes, né? Dormiu no Senhor recentemente. Tá certo? Então, ou seja, o Senhor já voltou para eles. Estão no filho varão. Se o Senhor voltar para nós com eu e você em vida, aí são as primícias. Um está incluído no outro. Amém? Então, qual é um dos encargos que a igreja passou para nós hoje? Que nós temos que passar para as pessoas e mostrar para elas que há a possibilidade dela ter uma vencedora. Irmãos, é um plus adicional a mais. Falei de propósito. É o mais. Um plus adicional a mais. É algo além de você apenas receber o evangelho. Quando eu falo apenas, é apenas mesmo. Deus quer mais. Ele quer que quando ele voltar, ele o ache fazendo assim. Isso que ele quer. Para falar com você, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Certo? Para isso, nós precisamos de cuidar das pessoas. É aí que entra o livro. Não é? A pregação do evangelho é dinâmica. A oração e a pregação do evangelho pela comportagem dinâmica, seja pelo CEAP, seja pelos comportores, ela é dinâmica. Não dá tempo naquele momento ali, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, você falar da igreja para ele. Da visão de uma igreja de cada cidade, do negar a vida da alma, explicar para ela essa figurinha aqui. Não dá. Mas na hora que você coloca o livro na mão dela, a hora que ela quiser, a hora que Deus tocar no coração dela, ela vai ter oportunidade de ter contato e uma referência. Por exemplo, a pessoa com um livro dessa, uma vez... Olha só, irmão, você prega o evangelho para uma pessoa, certo? Um desconhecido. Você lembra o nome das pessoas todas que você pregou o evangelho? Não, um desconhecido. Um ilustre desconhecido. Desculpa usar essa expressão, está sendo bem claro. Para ele também você é um ilustre desconhecido. Sabe qual é a chance de te encontrar de novo? É praticamente zero. Numa cidade de 250 mil pessoas, Sete Lagoas, qual é a chance de você encontrar uma segunda pessoa num lugar aleatório? Que imagina, um estacionamento do supermercado. É um lugar que as pessoas circulam. Você não foi na casa da pessoa. Se eu tivesse ido na casa dela, a referência era melhor, não é? Mas não, foi num lugar aleatório. Então, a chance de você encontrar essa pessoa de novo é uma chance mínima. Não vou falar zero, não, porque Deus faz coisas, né? Aí, quando você joga um carrapicho desse aqui, usando a palavra do Reinaldo, o Reinaldo gostava de falar isso, você jogou um carrapicho desse na mão e grudou na pessoa. Se um dia ela for tocada pelo Senhor, aqui está cheio de referência, irmão. Até hoje tem até QR Code, né? QR Code, tem telefone, tem site, tem tudo aqui, irmão. Tem tudo. Se quiser procurar, acha. Facilmente. Irmãos, estão claros disso? Instagram, rede social, assim por diante, né? Então, você colocar o livro na mão da pessoa faz parte do processo de pregação do evangelho. Irmãos, estão me entendendo? Então, a obra que o Senhor tem feito para nós hoje está nos levando para esse sentido. Vamos lá, vamos voltar lá para Colossenses. Só para me terminar os versículos que eu estava lendo. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Quem faz a obra é a palavra. Ontem nós vimos isso. Não sei de onde que os irmãos tiraram tanto hino ontem sobre palavra. Hein, Mibali? Foram 6 ou 7 hinos, tudo falava da palavra. Sem palavra, seu povo se corrompe. Mas ao achá-la, prospera. Suplicar ao mesmo tempo também por nós. Irmão, suplicar é uma oração, um rogo, tá certo? Algo
que vai, é uma súplica, é um desespero. O que é súplica? É uma oração desesperada. É uma oração de um enfermo no leito. É uma súplica. Então, suplicar é ao mesmo tempo, são duas coisas. Por nós, irmãos, orem pelos comportadores dinâmicos. Orem pelos irmãos que estão fazendo o CEAP. Orem para aqueles que estão falando a palavra profética para nós. Orem pelo Pedro, orem pelos seus cooperadores. Ore também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? O mistério de Cristo é a igreja, pelo qual também estou algemado. Olha só, é orar, quando Paulo ele fala nós, ele amplia. Não só ele estava algemado, preso, mas também seus cooperadores. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. Esse versículo aqui já não está na palavra aqui, né? Deve falar hoje, né? Provavelmente. Amém? Então, irmãos, orem pelo Pedro, orem pelos seus cooperadores, orem pelos irmãos que servem o Evangelho, os expolivos que estão espalhados por aí. Orem pelo Boa Café, pela Comportagem Dinâmica, pelo CEAP, pelo Jornal Ave da Vida. O que mais? Fábrica de Vencedores Kids, Estudo Vida para Todos, certo? Avança Jovem, Ministério das Mulheres, Homens de Oração. São muitos itens. Seja mais específico na sua oração pelos itens que levam a cabo a obra do Senhor nessa terra. Eu preciso disso, você precisa disso. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Ainda temos ali uns 10 minutos, dá para os irmãos compartilharem um pouquinho ainda, uns 10 irmãos, né? Amém? Aleluia. Então, domingo está falando, né, de libertar a criação do cativeiro da corrupção, né? Ardentemente, expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, né, um dia o evangelho chegou até nós. Se com seu coração você creu naquela palavra e fez uma simples oração, então louvar seu Senhor. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Quando o jovem saiu para pregar o evangelho, né? Com o coração me convidou, né? Então é isso. Igual o irmão falou, acendeu a luz dentro de nós. A oração, Senhor Jesus, eu creio em Ti. Então, vamos falar, igreja, eu creio em Ti. Eu Te recebo como o meu Senhor e Salvador. Amém. Então, essa conexão ativa em nós, né? Louvar seu Senhor, que nós podemos ser um com a obra do Senhor, ser um canal, né? Igual o irmão falou, nós precisamos orar para os profetas, né? Pedro Dong em direção, né? Louvar seu Senhor. Se nós ver a tradição, ver quando todos os irmãos que o Senhor levantou, né? Martim Lutero, Calvino, ali aqueles irmãos foi morto na fogueira, jogado eles, né? Você vê a história da igreja, e eles falavam a verdade, falavam que eles eram hereges, né? Então hoje é a mesma coisa, nós vamos ser perseguidos, né? O Senhor Jesus foi perseguido, né? Louvar o Senhor que nós somos perseguidos, mas somos vencedores no Senhor, né? Levar esse evangelho a cabo, né? Ser um como ovelha de Deus. Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Aparentemente é uma coisa negativa, né? Aparentemente. E nós não estamos sendo enganados, não. Qual que é a chance
de nós sermos também perseguidos. Hã? Hoje está leve, né? Hoje está leve. Alguém falou, eu não conheço ninguém que foi preso, às vezes um não aqui, não, trabalhar, não, vocês não têm o que fazer. Não tem nem como comparar perto da perseguição que todos seguiram, todos. Então, por que a gente precisa de conhecer não só a obra que o Senhor fez na cruz, né, mas o que os irmãos têm feito? Se nós formos fiéis em seguir o que o Senhor Jesus falou, para ir após Ele, se nós formos fiéis nisso aí, nós precisamos de ter essa percepção que pode vir perseguição. O ensinamento dos apóstolos é o que o Senhor Jesus ensinava. O Senhor Jesus foi perseguido? Os apóstolos foram perseguidos? Aqueles heróis da fé do Antigo Testamento lá foram perseguidos? Alguns nomes mais conhecidos, por exemplo, Martim Lutero, foi perseguido? Alguns que, esses aí, a maior parte nós não conhecemos. Uma grande parte aqui conheceu pessoalmente, né? E o viver do irmão Dong, né? Hã? É uma coisa que é real para nós experimentamos o sofrimento dele. Nós estamos experimentando agora quem está sucedendo falar do irmão Dong, que é o Pedro Dong. O que nós temos visto no viver desse irmão hoje? A vida pessoal dele, na vida dele com o Senhor, está sendo perseguido. Se nós seguirmos esses irmãos, baseado em seguir o ensinamento dos apóstolos, vão ser perseguidos? Qual que é a vantagem, então, de nós estar aqui? Hã? É que nós vamos ser lembrados. Hã? A diferença está aqui no que ele leu aqui, ó. No Timóteo, está ciente de todos da Ásia me abandonaram. Aí citou alguns, né? Tá certo? Mas ficou alguns aí, ó. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onícefro. Por quê? Foi o que acolheu ele. Nós precisamos estar nessa situação. Essa perseguição que tinha aqui, se nós formos olhar isso aí, nós vamos querer desanimar? Não. Essa promessa tem aqui, que o Senhor está nos guardando. E não é sofrimento nenhum nós estar aqui. Por que nós estamos aqui hoje? Você podia estar deitado lá, você podia estar em casa tranquilo. Se nós pensarmos que isso é sofrimento, irmão, nós vamos perder o foco. Já vi muita coisa difícil, tá certo? Mas passou. E quem concedeu misericórdia para passar? O Senhor. O autor e consumador dessa fé é o Senhor. Então, o que nós passarmos aqui, permissão dele, com uma finalidade. Mas não é pesado. É pesado se nós realmente não estivermos seguindo o amor que ele falou. Essa situação de nós saímos para pregar o Evangelho tem que ter como base o amor, que não é um sentimento, mas igual falou, é o próprio Deus. Isso vai alcançar as pessoas, isso vai nos guardar, isso vai nos impulsionar, né? Que nós possamos realmente, né, estar buscando a direção do Senhor e estar com o coração aberto. Tudo que está aqui, ó, foi passado. A necessidade de nós conhecermos pessoalmente a situação dos irmãos é para que também nós possamos exercer essa misericórdia com os irmãos. Encorajar os irmãos, carregar os irmãos, para nós possamos seguir juntos. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. As perseguições, né, e os não que a gente leva serve para engrossar a nossa pele. Ter a pele grossa, para o próximo perseguição, o próximo não, já nem arranha você mais. Você vai passando e vai andando e tocando o bonde para frente. Irmãos, mas o meu encargo e desespero é que nós precisamos valorizar o CEAP. Precisamos, nós que já estamos na terceira idade, já não temos mais a força da juventude. E nós temos um adolescente ali, ó, que eu vi. Temos os jovens, irmãos, os irmãos de até 50 anos, empenha, se doa para o Senhor, vai para o CEAP. Ninguém nunca ficou decepcionado por confiar no Senhor. Não fica preocupado, porque se eu tiver de deixar emprego, eu não tenho emprego, como é que eu vou fazer? Irmãos, o Senhor cuida de nós. Então, vamos confiar no Senhor, amar o CEAP, trazer pessoas. Nós da localidade, o Senhor é maravilhoso, o Senhor quer, o Senhor tem isso para nós, irmãos, é o CEAP.
Não tem outra coisa. A última ferramenta que o senhor mostrou para nós no momento é CEAP. CEAP sai para a rua. A rua é a cura. Amém. Na palavra do Pedro Dong, né? Eu senti assim que ele está sendo perseguido e que nós precisamos realmente orar muito por ele. E eu fiquei pensando assim, no decorrer, né, da minha vida da igreja, muita coisa eu não aceitava, não concordava. E eu escrevi cartinha para o irmão Dong, eu falava com os irmãos responsáveis, mas uma coisa eu sempre fiz, eu sempre ia no Senhor e falei, me mostre. Se eu não estou concordando com isso. Se é assim mesmo, o Senhor fala comigo. E isso me salvou. E isso tem me guardado de abandonar, né? Abandonar igual muitos irmãos amados, né? Que a gente insiste, ora por eles, né? Para não ter esse coração duro de abandonar o Senhor. Porque os irmãos são, né? O testemunho, são expressão do Senhor. Agora, atualmente, né? Eu estava com problema com orar e apresentar o livro, né? Orar e apresentar. Falei, gente, parece que a gente orou só porque quer vender, né? Isso é na minha cabeça, né? E mais uma vez, fui ao Senhor, o Senhor me respondeu. O coração, ele está duro, ele está fechado. Se você não orar, não abre, não tem jeito do Senhor entrar, né? E eu acho que a gente precisa praticar, entrar, emergir, né? Para você conseguir, né, levar a palavra. As pessoas no mundo precisam do evangelho do reino. Só o da graça não basta mais. Então, é amor pelas pessoas mesmo e praticar. Amém. Amém, irmãos. Eu brinquei com os irmãos na minha localidade, né? Que a Caixa Econômica, ela costuma dizer, vem para a Caixa, você também. Mas eu faço outro convite para os irmãos. Sai da Caixa, você também. Vem! Nós precisamos sair da nossa caixinha. Precisamos sair do nosso mesmismo. Né? Meu nome é Márcia. Eu sou uma cooperadora com os irmãos ali na igreja em Itaguara. Deixa isso para o SEAP, né? Sai da caixa você também. Nós precisamos sair. Cada dia, a própria palavra diz para nós que ela se renova a cada dia. O nosso Deus é novo. Então, Senhor, os nossos filhos que vão nascendo, os nossos netos, eles já têm outra mentalidade. Já têm outros ensinamentos, já precisam lidar com outros tipos, né, de situações. Então, é lícito que na igreja também crie-se novas formas, não são métodos, mas novas formas adequadas para que eles possam desenvolver esse ministério. E a nós, que já somos assim, é o que a Bíblia nos aconselha, quando eles dizem que os jovens cuidem dos outros como irmãos, as mais velhas cuidem das outras como filhas, né? As mais novas cuidem da gente como mães. Está falando nesse sentido aí, porque a minha mente hoje talvez não alcance o que esses meninos fazem. Eu não tenho esse vigor. Eu tenho 25 cirurgias feitas. A última cirurgia, uma das últimas que eu fiz foi da minha mão. A penúltima que eu fiz, eu botei uma prótese total no joelho, caindo na rua, fazendo comportagem. Nessa época, eu ainda não era aposentada, não tinha expectativa de me aposentar. E eu falei para o Senhor, e agora, Senhor, como que eu vou fazer? O Senhor me aposentou. Viu? Então, nós não perdemos nada com o Senhor. Eu não sei se o Senhor vai te aposentar, mas de uma coisa eu tenho certeza, o Senhor nos supre em todas as nossas necessidades. Viu? Comportagem. Eu fui comportora integral durante 8 anos. Wagner, já tive oportunidade de fazer comportagem com ele, já migrei para outras cidades. Se hoje o Senhor dissesse para mim novamente, vai para tal lugar, eu preciso de você, com certeza eu ia orar, porque meu marido não é muito, mas todos os lugares onde eu estive, ele esteve junto também.
Ele nunca foi comportor, mas eu provei de experiências maravilhosas. Eu não me arrependo um segundo, nem nas dificuldades. Ah, você teve tristeza? Tive. Você teve luta? Tive. Você teve enfermidade? Tive. Teve problema conjugal? Tive. Teve problema com os irmãos? Tive. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Nada é motivo para nós deixarmos esse Deus maravilhoso. Um dia Ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua gloriosa luz. E aonde a luz entra, a treva corre. Esse poder o Senhor nos deu. Não tem necessidade de ninguém recuar. Clama. Essa palavra é profética. E se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso, sai da caixa você também. Vem! Tem um corinho que fala assim, ó, sai dessa caixa. Comportou que não invoca é osso seco que se arrasta. Sai dessa caixa. Sai dessa caixa. Comportou que não invoca osso seco que se arrasta. Aleluia. Queria só fortalecer o que o Senhor está falando, né? E também aquilo que nosso irmão hoje falou, Fabinho, trouxe para nós o sentimento do apóstolo. A Márcia realmente, né? A gente já serviu junto. A Márcia cuidou da minha esposa. Até no casamento ela preparou ali, né? Arrumou cabelo, essas coisas de casamento e tudo. E então a Márcia realmente, a família dela faz parte da nossa história, né? Irmãos, e eu sirvo ao Senhor desde 2009, na comportagem. E eu posso falar para os irmãos que se comportagem fosse ganhar dinheiro, né, eu não estava na comportagem. Até para coordenar a CEAP, se fosse para ganhar dinheiro, né, Fabinho? Vale a pena não, tá? Não paga não, tá, irmãos? Eu creio também que ser irmão responsável, né, irmão? Servir o Senhor nesse âmbito, né? Se for para ganhar dinheiro, irmãos, zero, tá? Não compensa. Mas a recompensa é maior. A recompensa é o reino, né? E o Senhor fala que já nos dias atuais nós colhemos as bênçãos, né? Temos cêntuplos de pais e de mães, né? Isso é bem breve aqui, que o irmão Antônio já chegou aqui. Então tem 14 anos, 15 anos que eu sirvo, 15 anos que minha família foi criada na comportagem. Teve um treinamento, o irmão perguntou, mas é só comportagem que você faz? Você não tem outro ofício? Você não tem uma outra fonte de renda? Eu falei, não, irmãos, até aqui o Senhor abençoou. Né? E meus filhos, minha esposa, tudo que nós temos foi fruto da comportagem. É fruto da comportagem. Eu posso dizer aos irmãos com 110% de convicção que o Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós entregamos a nossa vida, né, naquilo que o Senhor nos chamou, Ele cuida. E aí teve um último testemunho, né, nosso. A gente estava fazendo uma comportagem aqui no shopping de Sete Lagoas. E aí eu estava com os meninos, meus filhos, e abordando os meninos, passando kit, uma festa, irmãos, uma alegria. Sabe, a comportagem não pode ser por dinheiro, porque senão fica pesado. Você entendeu? Você está querendo ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro, você fica triste, irmão. Porque a comportagem não é para ganhar dinheiro. A comportagem é para ganhar pessoas, né? E quando o Espírito flui de nós, é uma alegria inefável, cheia de glória. E aí os meninos já tinham passado numa mesa, eu contei aqui, vou contar bem rápido, do Augusto. Ele comprou um kit, aí eu estava com o meu pequenininho, os dois, o Luiz e o Luiz Felipe comigo. E eu falei assim, é uma família de Deus aqui, comprou um kit. Aí esse irmão começou a falar. Eu fiz um vídeo com ele, né? Aí esse irmão, emocionado de ver os meninos orando, ver o Diego, aí viu o meu de 5 anos, o meu de 11. Ele estava chorando, porque os filhos dele foram tomados pelas drogas, tiveram que vir para cá. E aí os filhos deles converteram, mostrou as 2 netinhas. Então, assim, ele deu um testemunho e nós gravamos, maravilhoso. Aí quando chega aqui, irmãos, na base, esse irmão me manda uma mensagem. Né? Ele falou assim, irmão, você aí na frente dessa obra com esses jovens e tal, e Deus me tocou. Se você aceitar, eu quero fazer um Pix para essa obra de R$1.000. Ou seja, equivale 40 kits, né?
Irmãos, ninguém pediu ele R$1.000, não, irmãos. Você entendeu? Quem pediu ele R$1.000? Quem que tocou no coração desse homem para ofertar R$1.000? Irmãos, quem faz essa obra é o Espírito. Tem ninguém querendo nada para nós mesmos. Né? Mas, por outro lado, quando nós estamos cuidando das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Irmãos, o Senhor cuida de todas as coisas. Até aqueles mesmo que pensam que está ganhando dinheiro, que está fazendo isso, que acha que é suficiente, ele tem que entender que Deus é que está cuidando, porque se o Senhor tirar a mãozinha dele, né, irmão? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Então, irmão, se tudo está correndo bem, é porque o Senhor está cuidando. E quando não está correndo bem, o Senhor também está cuidando, irmãos. Ó Senhor Jesus! Então, o Fabinho falou, o Pedro tem sofrido retaliações, a igreja também sofre junto, né, irmão Antônio? Mas uma coisa nós temos convicção, que, vou falar imersão de sexta, estamos em uma procissão triunfante, profissão triunfante também, né, comportagem, né? Mas é uma procissão triunfante, onde Cristo é o general, Ele já realizou a obra na cruz, Ele já venceu, e como a obra é do Espírito, não precisamos ter medo, porque o Senhor está à nossa frente. Irmãos, o nosso general é Cristo, e seguimos os seus passos, né? E nenhum inimigo nos resistirá. Então, estamos convictos que nós servimos ao Senhor e que Ele está cuidando de nós. Amém.